Bom dia, queridos alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a família real portuguesa no Brasil. Na passagem do século XVIII para o XIX, nada assustava mais a realeza europeia do que a ideia de uma revolução como ocorrida na França, que implantou um governo monárquico constitucional, executou o rei e consolidou uma república comandada pela burguesia. Então, por que situação semelhante não ocorreria em outras nações monárquicas? Além disso, ao longo de todo o processo da Revolução Francesa, nenhum dos grupos que assumiu o poder conseguiu restabelecer a ordem política e social. Pelo contrário, a população mais empobrecida, faminta e armada realizava saques e não se submetia ao poder instituído. A solução encontrada pelos girondinos foi entregar o comando da nação a um revolucionário que fosse respeitado pela sociedade. Assim, quando o governo do Diretório caiu em 1799, enfraquecido por sucessivas derrotas militares, o vitorioso general Napoleão Bonaparte, cujas bem-sucedidas campanhas militares haviam subjugado diversas nações europeias, recebeu o cargo de cônsul, passando a primeiro cônsul no mesmo ano, por meio do golpe do 18 Brumário, e em 1804 acabou coroado imperador da França. Iniciava-se uma nova fase da história da Europa e também do Brasil. Violência e miséria ameaçavam as conquistas burguesas na França no início do século XIX. Gerar empregos para a população poderia, de certa forma, desmobilizar o movimento revolucionário mais radical, bem como garantir à sociedade condições mínimas de vida. Mas, para isso, era preciso expandir a economia francesa e, assim, ampliar a acumulação e a circulação de riquezas. Porém, esse plano esbarrava em um obstáculo. A Inglaterra, no auge da Revolução Industrial, era uma potência marítima e comercial que exportava seus produtos para quase todo o mundo. A produção industrial na França ainda crescia e seus produtos mais caros e a concorrência inglesa impediam os franceses de atingir os mercados europeus. Por essas razões, em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que as nações europeias não mantivessem relações econômicas com a Inglaterra. Os países que desrespeitassem o decreto seriam invadidos pelo exército francês. Então aqui nós temos os países associados ao bloqueio, tá, continental imposto pelo Napoleão Bonaparte. Portugal era um dos países que se relacionavam comercialmente com a Inglaterra. O reino português estava atrelado à coroa britânica por empréstimos e acordos, como o Tratado de Methuen, em 1703, que impunham várias restrições à economia portuguesa. Portugal encontrava-se, então, sob o governo do príncipe Dom João, na condição de regente desde a morte de seu pai Dom José e a inabilitação de sua mãe, a rainha Dona Maria, declarada louca. Dom João encontrava-se de fato diante de um dilema: obedecer ao decreto napoleônico, ver a capital Lisboa ser atacada pelos ingleses e perder sua lucrativa colônia americana, ou desobedecer às ordens de Napoleão, manter a aliança comercial com a Inglaterra e correr o risco de ser deposto pelos franceses. Sua opção foi permanecer ao lado da Inglaterra, mas logo chegaram notícias de que tropas francesas, apoiadas pela Espanha, preparavam-se para invadir Portugal. Com a ajuda de diplomatas ingleses, a corte portuguesa encontrou uma solução para o impasse: fugir para o Brasil, deixando para trás os conflitos europeus e, assim, preservar a monarquia e a colônia. Em 29 de novembro de 1807, sob a escolta da Marinha Britânica, a família real portuguesa embarcou para a América. A rainha Dona Maria I, o príncipe Dom João e sua esposa, a princesa Carlota Joaquina e seus filhos, Dom Miguel, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Assunção e Dom Pedro. Na bagagem traziam os tesouros reais, móveis, obras de arte, os arquivos públicos e a biblioteca, com cerca de 60.000 volumes. Na ocasião, também partiram para o Brasil os altos funcionários da corte portuguesa,
um séquito de 10 a 15 mil pessoas, entre nobres, religiosos, militares, funcionários públicos e comerciantes. Já no dia seguinte ao embarque real, o general francês Jean-Andoche Junot chegou a Lisboa. A partida de Portugal foi um grande espetáculo. Muitos portugueses, impossibilitados de embarcar nas naus inglesas, vaiavam a realeza, enquanto os outros se atiravam ao mar, pedindo clemência ao regente, sem contudo serem atendidos. Após enfrentar o mau tempo e o desvio de algumas embarcações, a esquadra que trazia Dom João chegou à Bahia em janeiro de 1808, dando início a um período de profundas mudanças na colônia. A metrópole, por sua vez, ficara abandonada. Os governantes portugueses e as principais autoridades administrativas já não estavam no país para enfrentar a invasão militar francesa, e o poder acabou entregue à junta governativa do reino, encarregada de receber as tropas de Bonaparte e fazer o possível para manter a paz. O general Junot entrou em terras portuguesas comandando mais de 23 mil soldados e recebeu a quase imediata rendição da cavalaria portuguesa. Logo em seguida foi nomeado por Napoleão governador-geral de Portugal. As tropas britânicas, sob o domínio do Duque de Wellington, e o exército português, sob o comando do general Beresford, empreenderam uma guerra para combater os soldados franceses nos territórios português e espanhol e venceram sucessivas batalhas. Os franceses, contudo, voltaram a investir contra Portugal em 1810, novamente sem sucesso. Enquanto se desenrolava o conflito na Península Ibérica, em Salvador, inicialmente, e no Rio de Janeiro, depois de alguns dias, a comitiva da família real era recebida com festa. A primeira medida tomada pelo príncipe regente, poucos dias depois do desembarque no Brasil, foi a assinatura do decreto de abertura dos portos às Nações Amigas, que determinava que os produtos ingleses poderiam ser desembarcados e comercializados no país mediante o pagamento de pequenas taxas. O imposto para a entrada de produtos ingleses era ainda menor que a tarifa cobrada para produtos vindos de Portugal. Essa estratégia foi importante não apenas para recompensar a Inglaterra pelo auxílio na viagem e pela proteção militar, mas também para que não cessasse a entrada de produtos manufaturados no Brasil. Muitos brasileiros ficaram exultantes. A colônia agora seria a morada da realeza e da nobreza de Portugal, e o comércio não estaria mais sob o monopólio dos comerciantes portugueses, pois a Inglaterra também passava a ter direito de comprar e vender produtos coloniais. 2 anos depois, em 1810, Portugal assinaria ainda outros acordos com a Inglaterra, como o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, que beneficiaram em grande medida os ingleses. Para receber personalidades tão ilustres, as ruas do Rio de Janeiro foram higienizadas e as casas dos mais importantes moradores foram decoradas e iluminadas para as festividades. A chegada da família real à capital da colônia foi comemorada com uma salva de tiros em homenagem à realeza. Além disso, durante 9 noites a cidade permaneceu iluminada e houve festejos e fogos de artifício. No dia seguinte, o regente desembarcou e desfilou escoltado pelos soldados da cavalaria, ouvindo insistentes aplausos e vivas da multidão, que se aglomerava para contemplar a visão da monarquia em terras brasileiras. Nos dias que se seguiram, foram tomadas providências para abrigar a corte e sua imensa comitiva. O Palácio do Governador, residência do vice-rei do Brasil, Dom Marcos de Noronha e Brito, foi cedido como moradia à família real, que depois se mudou para o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Para acomodar os novos moradores, quartéis, conventos e igrejas foram ocupados. 2.000 residências foram requisitadas, identificadas com a sigla PR, ou seja, por ordem do príncipe regente, afixada nas portas, a que o povo, em sinal de deboche, traduzia como "ponha-se na rua", porque as pessoas estavam sendo retiradas de sua casa para abrigar
à corte portuguesa. O Rio de Janeiro tinha uma paisagem urbana bastante acanhada quando comparada com as cidades europeias, então foi necessário reorganizar a infraestrutura urbana, além de um grande esforço para embelezar e limpar a cidade para adequá-la à presença da corte portuguesa. Nobres, comerciantes e produtos diversificados passaram a circular pelas ruas da capital. Novas construções foram edificadas, verificavam-se um quadro de grandes mudanças que resultaram na vinda de um grande contingente populacional para a região do Rio de Janeiro, em busca de oportunidades de trabalho e negócios. A família real portuguesa permaneceu no Brasil entre 1808 e 1821, mas o Império Português não poderia ter como sede a capital de uma de suas colônias. Contudo, apenas em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. No ano seguinte, a rainha Dona Maria I faleceu e 2 anos depois, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei, com o título de Dom João VI. Desde sua chegada, Dom João tomou uma série de decisões para adequar o Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, à nova realidade de sede do governo português. Em relação à defesa, foram criadas a Divisão Militar da Guarda Real, a Fábrica de Pólvora, a Academia Real Militar, o Hospital Militar, o Arsenal Real da Marinha e o Arsenal Real da Guerra, para a fabricação de armas. Do ponto de vista econômico, o açúcar e o algodão ainda eram os principais produtos de exportação, pois a cafeicultura apenas iniciava o seu desenvolvimento. O Brasil, no entanto, entrava em uma nova fase com o decreto de abertura dos portos e outras medidas que incentivaram a construção de estradas e o melhoramento dos portos. Além de todas essas medidas, Dom João também revogou o Alvará de 1785, que proibia a manufatura de tecidos, e passou a estimular a criação de fábricas, oferecendo isenção de impostos e subsídios para indústrias na colônia. No entanto, como não existia mão de obra especializada ou recursos técnicos disponíveis, os produtos ingleses continuaram mais acessíveis e a industrialização brasileira não conheceu grande desenvolvimento. No setor financeiro, houve a criação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, providência tomada em virtude da escassez de moedas insuficientes desde a instalação da corte portuguesa no Brasil. Até então, muitos depósitos e empréstimos eram feitos junto a particulares, mas Dom João ordenou que toda e qualquer movimentação financeira fosse feita exclusivamente por meio do Banco do Brasil, como forma de controlar a circulação de capitais no reino. Além das medidas econômicas e políticas, houve grande esforço para transformar a paisagem urbana e incentivar o desenvolvimento da cultura no Brasil. No Rio de Janeiro foram criados o Jardim Botânico, a Academia Imperial de Belas Artes, a Biblioteca Real, o Museu Real e o Real Teatro de São João. Além disso, foram criadas bibliotecas e centros de estudo em outras regiões da colônia, como a Escola de Cirurgia da Bahia, a primeira escola de medicina do Brasil. O Rio de Janeiro atraía cada vez mais habitantes, bem como novas casas de comércio e visitantes de diversos países. Tornava-se, assim, uma cidade cada vez mais parecida com os grandes núcleos urbanos europeus, como Lisboa em Portugal ou mesmo Paris e Londres. Com a derrota de Napoleão em 1814, líderes de várias nações europeias reuniram-se para reorganizar territorialmente o continente e as possessões coloniais na América, na África e na Ásia. Para isso, valiam-se do que chamavam princípio de legitimidade, considerar legítimo o antigo poder das monarquias absolutas e suas casas reais. No entanto, criava-se um entrave no caso português, pois o monarca não estava no reino, mas em uma de suas colônias. Para resolver a questão, em dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido e passou a usar o pomposo título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, da Quém e da Além-Mar, em África de Guiné, e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. O Rio de Janeiro passou, assim, a ser a capital de todo o vasto império português.
Decidido a permanecer em terras brasileiras, Dom João procurou revestir a corte de novas feições, mais europeizadas e condizentes com o prestígio e o poder do Império Português. Era preciso construir, em torno do monarca, um séquito de intelectuais que, além de conferir-lhe prestígio cultural, pudesse estudar os recursos existentes no Brasil e educar a elite local. Buscou-se então nas cortes europeias artistas e intelectuais que pudessem contribuir para esse projeto de enriquecimento cultural da colônia. Com o fim do Império Napoleônico, uma grande quantidade de artistas franceses haviam perdido seus cargos, portanto, poderiam vir ao Brasil. Foi assim que, em 1816, chegou ao Brasil a Missão Artística Francesa, composta de pintores, arquitetos e artesãos que haviam sido convidados e financiados pela corte portuguesa no Brasil. Suas principais tarefas eram conhecer e embelezar o Rio de Janeiro, ajudando a cidade a civilizar-se, entre aspas, e organizar escolas de arte para a formação de profissionais como arquitetos, pintores e escultores. Chefiados por Joaquim Lebrun, a comitiva francesa contava com artistas como Nicolas Antoine Taunay, Jean-Baptiste Depré, os irmãos Marc e Zéphyrin Ferris, o arquiteto Grandjean de Montigny, entre outros. Eles foram responsáveis por inúmeras obras, telas, esculturas, projetos arquitetônicos, aquarelas, entre outros, que registraram as paisagens e os personagens que compunham o cenário do Rio de Janeiro das décadas de 1810 a 1820. Também retrataram os contrastes dessa sociedade e os eventos políticos mais importantes do período, como a morte da rainha Dona Maria e a coroação do rei Dom João VI e a partida da família real para Portugal em 1820. Além dos artistas da missão francesa, cientistas e intelectuais de várias regiões do mundo foram atraídos para o Brasil, depois da transferência da corte portuguesa para cá. O interesse em explorar a exuberante natureza tropical e a riqueza mineral do Brasil sempre despertaram interesses. Contudo, durante o século XVIII, era muito difícil que pesquisadores, como geólogos e botânicos, conseguissem autorização para realizar seus estudos na colônia, pois a corte portuguesa, no intuito de preservar informações sobre a exploração aurífera, limitava as autorizações a visitas de estrangeiros no território colonial e não divulgava dados sobre a natureza brasileira. A abertura do Brasil para a Europa permitiu que grande número de naturalistas explorasse a natureza pouco conhecida da região. Um grupo de cientistas da Áustria, que compunham uma missão austríaca, chegou a percorrer mais de 20 mil quilômetros no interior do Brasil, registrando e catalogando espécies de plantas e animais e novos minerais. Outros pesquisadores tinham interesse em estudar as populações nativas da América e viajaram até regiões pouco exploradas por colonizadores europeus ou descendentes dos europeus, para conhecer os costumes e as práticas culturais de grupos indígenas. Essas pesquisas geraram um rico material etnográfico que até hoje serve de referência para o estudo das populações ameríndias. Mas lógico que na atualidade essas pesquisas elas estão sendo revistas, porque o ponto de vista que foi estudado pelos europeus nessas missões científicas é um ponto de vista do homem europeu, no qual ele se coloca como a sua cultura em referência às outras. O que a PROC está querendo dizer? Que é uma visão eurocêntrica sobre as populações ameríndias. Então, ela não traz aquela valorização que hoje nós vemos das populações indígenas, por exemplo. Tudo bem? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente chegar nos temas ligados à questão da população indígena, tá? Ainda que a presença da corte agitasse a vida política cultural do Rio de Janeiro, mudanças aconteciam por todo o Brasil. As missões artísticas e científicas exploravam territórios pouco conhecidos pelos europeus e traziam notícias de novas espécies da fauna e da flora, bem como registros de contatos com grupos indígenas afastados.
De certa forma, essas expedições ajudaram a integrar diferentes regiões brasileiras. No Nordeste, ainda que a produção açucareira estivesse em declínio, grandes proprietários de terras e ricos comerciantes mantinham grande força política e participavam ativamente dos debates que ocorriam na corte. Também a população das cidades não vivia alheia às transformações pelas quais o país passava, como demonstrou a Revolução Pernambucana em 1817. A relação do Rio de Janeiro com outras áreas do país também se estreitou. A participação dos paulistanos na condução da política brasileira aumentou consideravelmente durante os anos de permanência da família real portuguesa no Brasil. Cidades como São Paulo, Campinas e Jundiaí, por exemplo, tornaram-se importantes centros comerciais e começaram a atrair imigrantes vindo de outras áreas do Brasil e também da Europa. Na região das Minas Gerais, embora a produção aurífera tenha decaído, foram mantidas as casas de fundição e órgãos de controle do governo, além de administradores públicos indicados por Dom João. Por todo o país desenvolveram-se núcleos urbanos, alguns maiores, outros ainda permaneceram pequenas cidades, que concentravam mercados, escolas e sedes administrativas. Toda essa estrutura contribuía para a circulação de ideias e informações e também para a construção de uma ideia de brasilidade. Então, eu vou indicar alguns vídeos complementares para a gente pensar nessa questão da formação do povo brasileiro e dessa ideia de brasilidade. Mas eu vou encerrar nossa aula por hoje por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver o desenvolvimento do Rio de Janeiro como a capital do Império Português, além de fazer uma visita pelo Brasil de Dom Pedro I e uma breve revisão sobre os temas que vimos até então. Qualquer dúvida, contactem a professora pelo Schools ou pelo Binóculo. Abraços a todos, tchau, tchau!